Roma não aceitava nenhum tipo de revolta. E eu cito um exemplo. Espartaco, escravo Espartaco, quando ele juntou os seus 6.000 rebeldes e enfrentou Roma. Quando Marcos Licínio Graco, aquele general que destruiu o exército de Espartaco, ele simplesmente crucificou de maneira regular até a cidade de Espartaco praticamente todo o seu exército, pregado em cruz, e não permitiu que fosse tirados da cruz, que a cruz viesse abaixo e que os corpos fossem tirados. Em tempo de guerra, a posição de Roma com relação aos crucificados se dava de uma forma, diferentemente do tempo de paz, quando alguém era crucificado e era permitido conforme a tradição. E era permitido conforme a tradição, os costumes daquela província, fazer o sepultamento, e foi isso que ocorreu no caso de Jesus Cristo. O que a gente precisa saber é só separar as coisas e deixar de inventar. E essa é a realidade. Então, o sumo sacerdote fez o quê? Convocou o Sinédrio. Olha, e observe, eu vou até ler a passagem bíblica para que a gente possa entender e compreender a dimensão e o alcance dessa realidade. Repare bem como é impressionante essa citação. Perdão. Então, os chefes dos sacerdotes, saduceus, e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. E sabe o que foi que eles disseram lá? O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Ele era milagreiro. Ele realizava sinais mesmo de prodígios. Ele trazia até morto de vários dias, sepultado, à vida. Ele demonstrava claramente que ele era o Senhor da vida e que tinha poder sobre, inclusive, a morte. E eles reconheceram, ele está fazendo milagre demais. E sendo comunicado do que aconteceu em Betânia, eles disseram mais. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, disse o seguinte, que naquele ano, ele era, o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Essa foi a proposta de Caifás. Não é melhor a gente matar esse homem para que ele não provoque uma situação dentro da nossa província romana que leve Roma a se insurgir e a eliminar toda essa realidade, tirando cada um de nós do nosso assento, do nosso bem-estar, da nossa vida boa, porque o povo não vivia essa vida. Então ali começava a ser traçado
a morte de Jesus. Eles precisavam, os líderes religiosos, fazer isso com cautela, para não provocar agitação. Tanto é que até para prender Jesus, eles não foi na luz do dia, mas na calada da noite. E Jesus, percebendo toda essa realidade, e que na verdade chegava ao momento crucial da sua existência na terra, ele marchou para Jerusalém. E sabe o que é que ele fez? Ele pegou um símbolo da paz, um burrinho. Ele conhecia profundamente, Jesus, as profecias. E agora ele vai bater de frente, porque os fariseus e os saduceus entendiam muito bem essa passagem que Jesus estava tentando fazer ao entrar em Jerusalém e qual era o seu objetivo. Ele marchou para Jerusalém, montado em um burrinho, e as pessoas abriram o caminho, fizeram passagem para ele e tiraram até as suas próprias túnicas e colocaram ao chão para que ele passasse junto com ramos e ramos e falava Hosana, que significa salva-nos. Imagine o constrangimento, a situação diante daquela perspectiva, diante daquele cenário que estavam os líderes religiosos de Jerusalém. Que situação! E o profeta Zacarias fala a respeito disso, quando afirma o seguinte, Zacarias 9, 9 e 10. Presta bem atenção. Alegra-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Jesus fez dessa forma, conhecendo toda essa realidade. Um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Não foi assim quando Roma destruiu Jerusalém? Pegou parte da população de judeu, levou como escravo para Roma e fez um arco do triunfo para que passasse, demonstrando para os romanos todo o seu poder, toda a sua vitória, e demonstrando também quem se levanta contra Roma perece. O mundo é assim, sempre governado pelo ditador ou pelo imperador. Isso se chama poder. Era esse poder que Caifás, era esse poder que os representantes do Sinédrio estavam temendo com a popularidade de Jesus. E essa popularidade era muitas vezes aumentada por causa dos sinais, dos milagres e dos prodígios que ele fazia, como o que ocorrera naquele momento, recentemente, na cidade de Betânia.